Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilassi, tudo bem? Estamos aqui para a leitura de mais um material, tá? Material sobre vírus, prevenção e tratamento. Lembrando sempre da importância da leitura do texto para você entender o que o texto está te falando, tá? E você poder então responder qualquer pergunta que for feita, por exemplo, essas que estão aqui, ó, perguntando sobre os vírus, sua prevenção e o seu tratamento, tá certo? Então vamos começar a leitura, vamos ler junto aqui. Os antibióticos e a saúde humana. Bom, só para lembrar, esse material é da semana de 4 de outubro até 15 de outubro. Você pode fazer essa atividade, colocar lá no GSA, tira foto com o celular, né? Faz atividade no caderno, foto com o celular e coloca no GSA a imagem com as respostas, tá? Então vamos lá. Os antibióticos e a saúde humana. Em 1928, durante suas pesquisas, o cientista escocês Alexander Fleming deixou uma placa contendo uma cultura de bactérias Staphylococcus destampada, ou seja, sem tampa. Por acaso, ela se contaminou com esporos de um bolor, né, um fungo que veio do ar. Então, fazer uma cultura de bactérias é deixá-las crescerem em um material que tem alimento para a bactéria, um material nutritivo para elas poderem serem estudadas. Então, Fleming ele percebeu que as bactérias da cultura elas morriam nas proximidades da região onde o fungo cresceu. Atento a essa observação casual, né, porque foi sem querer isso, ele estudou melhor a placa e concluiu que o fungo, o Penicillium notatum, produziu uma substância capaz de matar as bactérias ao redor. Feitos testes posteriores, né, depois, elas indicaram que essa substância, que ele denominou de penicilina, por causa do fungo penicillium, né, ela poderia ser administrada no combate a infecções bacterianas. Então estava descoberto o primeiro antibiótico. Então, graças ao trabalho de outros pesquisadores, a penicilina ela pôde ser produzida em escala industrial. Em 1941, passou a ser comercializada, começou a ser vendida, e Fleming recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. O antibiótico é uma substância que é capaz de impedir o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos. Os antibióticos são especialmente úteis como medicamentos no combate às doenças causadas por bactérias. Atualmente, são conhecidos vários tipos de antibióticos. Alguns são produzidos por seres vivos microscópicos. Outros são obtidos artificialmente, utilizando conhecimentos químicos em indústrias farmacêuticas. Os antibióticos são extremamente úteis na medicina atual. Sem eles, algumas infecções bacterianas seriam fatais para o ser humano. Antibióticos eles só podem ser tomados sob orientação médica. Por quê? Porque o seu uso ele pode acarretar efeitos colaterais. O que é isso? Efeitos que não são pretendidos, não são indesejáveis. Além do que, se ingerirmos de uma forma incorreta ou por um tempo muito prolongado, vai favorecer a seleção de bactérias resistentes a eles. Então, se isso ocorrer, terá surgido uma nova variedade de bactéria, mais difícil de combater e, portanto, que oferece mais riscos à saúde humana. Por isso que no caso aqui do vírus da Covid, era tão importante a rápida vacinação das pessoas, porque quanto mais gente pegando o vírus, maior a possibilidade do vírus sofrer mutação, sofrer mudanças, e então ficar mais resistente à vacina, certo? Mas eu estou falando de vírus, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Ó, você já deve ter ouvido falar que a gripe é causada por um vírus, mas assim como a Covid, né? Mas como é que eles provocam essa doença? Os vírus, eles não são seres pluricelulares nem unicelulares, porque eles não são sequer formados por células. Então, já que eles não são formados por células, como são os vírus? Bem, nós temos uma imagem aí do lado, né? A estrutura dos vírus é menos complexa que das bactérias. De um modo bem simples, podemos descrever o vírus como sendo formado por um envoltório externo, conforme você está vendo aí do lado.
dentro do qual se abriga o que é chamado de material genético do vírus. Por não serem feitos de células, os vírus não se alimentam e não são capazes de se reproduzir por si mesmos. Então, para se reproduzirem, eles necessitam de uma célula que o hospede, né, que ele consiga viver dentro dessa célula. E como é que ficamos gripados, né? Bom, quando uma pessoa gripada tosse ou espirra, ó, tudo a ver com o Covid, né? Muitas pequenas gotículas de saliva são espalhadas pelo ar, daí a necessidade da máscara. Cada uma delas pode conter vírus causadores da gripe. Se uma delas entrar pela boca ou pelo nariz de outra pessoa, esta será contaminada. Por isso que a orientação é sempre passar álcool gel e não colocar a mão no nariz, na boca ou nos olhos. Dentro desse novo indivíduo, o vírus da gripe ele invade uma célula do nariz ou da garganta, por exemplo. E lá dentro da célula, o vírus libera o seu material genético. Esse material tem a capacidade de assumir o controle da célula e usar a sua estrutura para produzir novas células. Os vários novos vírus formados deixam a célula e se espalham pelo organismo. Cada um deles vai entrar em outra célula e repetir todo esse processo, originando mais vírus. Então, por meio da saliva da pessoa contaminada, alguns deles podem ser transmitidos, deixando outras pessoas também gripadas. Então, tudo isso que eu falei tem tudo a ver também com o que a gente vem passando com o coronavírus, tá? Então, tá aí na imagem. Num único espirro, uma pessoa gripada elimina centenas de vírus em gotículas de saliva. E você tem um esquema da atividade de um vírus da gripe em uma célula humana, que é o que acontece com o Covid na célula humana, quando a pessoa se contamina. Primeiro, o vírus ele vai entrar na célula, depois o material genético do vírus ele é liberado, fazendo com que substâncias e estruturas das células sejam mobilizadas para produzir novos vírus. E por último, o vírus sai da célula. Eles podem infectar outras células da mesma pessoa ou até de outras, certo? Então, os vírus não são seres vivos. Olha, para se reproduzir, os vírus precisam de uma célula que os hospede. Assim, todos os vírus são obrigatoriamente parasitas do interior das células. Quando fora de uma célula, o vírus não costuma ser considerado um ser vivo. Afinal de contas, ele não tem as características de um. Quando dentro de uma célula hospedeira, os vírus eles atuam como parasitas, e aí sim eles podem ser considerados viventes. Então, como você percebeu, os vírus eles são bem distintos das bactérias e dos protozoários, e de outros seres vivos mais complexos, como animais, plantas e fungos, né? Porque esses têm a presença de célula e o vírus não. Então, por isso que é uma discussão muito grande, onde alguns consideram o vírus ser vivo e outros não. Então, outras doenças causadas por vírus. Então, além da gripe, muitas outras doenças humanas são causadas por vírus. Entre elas, podemos destacar AIDS, sarampo, cachumba, hepatite infecciosa, a febre amarela, o ebola, a dengue, a febre chikungunya, a catapora, também chamada de varicela, a varíola, a raiva, a poliomielite, ou também chamada de paralisia infantil. Então, os modos de transmissão dessas doenças são muito variados. Alguns, como gripe, sarampo e cachumba, são transmitidos por gotículas de saliva contendo o vírus. Agora, o vírus da dengue, por exemplo, é transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que o adquire ao picar uma pessoa que já estava contaminada. O vírus da febre amarela, em ambiente silvestre, é transmitido principalmente pelas fêmeas do mosquito do gênero Hemagogos, em ambiente urbano, também pelas fêmeas do Aedes aegypti. O vírus da AIDS ele não é transmitido por saliva, aperto de mão ou abraço, mas por contato com sangue de pessoa contaminada ou por relações sexuais que estão desprotegidas, sem o uso adequado, por exemplo, de preservativos. E a AIDS é uma enfermidade grave que, sem tratamento especializado, pode matar. Então, você está vendo aí, aglomerações humanas podem favorecer a transmissão de algumas doenças causadas por vírus, como as gripes, o cachumbo, o sarampo, né? Isso daí é um trio elétrico em Salvador, na Bahia. Então, uma aglomeração dessa no carnaval
permite muito a proliferação do vírus. Por isso que desde o começo foi falado, evite aglomerações. Agora falando um pouquinho de algumas doenças aqui, a febre chikungunya, né, é transmitido pelo Aedes aegypti, né? Ó, a febre chikungunya é uma doença causada pelo vírus do gênero alfavírus, transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, e o Aedes albopictus, que são os principais vetores. Os sintomas da doença são febre alta, dor muscular e nas articulações, cefaleia e exantema, e costumam durar de 3 a 10 dias. A letalidade da chikungunya, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, ela é rara, sendo ainda menos frequente nos casos de dengue. Então, para evitar a transmissão do vírus, é fundamental que as pessoas tomem as mesmas medidas adotadas para o controle da dengue. Verificar se a caixa d'água está bem fechada, não deixar vasilhas com água ao ar livre, não, nem vasilhas com a possibilidade de armazenar água com a chuva, né? Verificar se as calhas não estão entupidas, colocar areia nos pratos dos vasos de planta e evitar qualquer acúmulo de água parada. Então, você tem uma imagem aí, né, com uma pessoa que teve chikungunya com artrite, né, que é uma inflamação das articulações que provoca uma dor intensa, que é um dos sintomas da chikungunya. Tem também a Zika vírus, né? A Zika vírus ele foi isolado pela primeira vez em 1947, num macaco da espécie Rhesus, que estava sendo utilizado para pesquisas, né? E lá na floresta da Zika, em Uganda, no continente africano, daí que veio o nome Zika. Então, aproximadamente 20 anos depois, ele foi isolado em seres humanos na Nigéria. Dali, ele já se espalhou para diversas regiões da África e da Ásia e alcançou a Oceania. Possivelmente, ele entrou em Brasil trazido por turistas que vieram assistir à Copa do Mundo em 2014. No nosso país, o vírus Zika ele encontrou um mosquito que, entre outros do mesmo gênero, serve de vetor para sua transmissão, que é o Aedes aegypti, que é também transmissor da dengue, da febre chikungunya e da febre amarela. Macacos e seres humanos costumam ser os hospedeiros. De certa forma, os sintomas são semelhantes nessas doenças, porém menos graves na febre Zika. A febre, por volta de 38 graus, dor de cabeça no corpo e nas articulações, causa diarreia, náusea e mal-estar. A erupção cutânea, que também se chama exantema, ela é acompanhada de coceira intensa que pode tornar o rosto, o tronco e os membros e atingir a palma da mão e as plantas dos pés. A fotofobia, que é isso? É a aversão à luz, quer dizer, a pessoa não consegue ver luz, se incomoda com a luminosidade. E a conjuntivite são outros sinais da infecção da Zika vírus. Não existe vacina contra a doença, que é de notificação compulsória. A única fonte de prevenção é combater o foco do mosquito Aedes, típico de regiões urbanas de clima tropical, e Ribeirão aqui lotado, né? Ou subtropical, e que ataca principalmente aos períodos de muito calor e chuva, pela manhã e ao entardecer. É muito importante manter o paciente bem hidratado e procurar um médico assim que os primeiros sintomas se manifestarem. Agora, a importância da vacina, né? Os casos aqui no momento que a gente está agora, os casos do Covid caíram muito, o número de mortes, de internações, em função da vacina, apesar dela ter chegado tarde, né? Já era para a gente ter tomado essa vacina bem antes, mas o governo federal demorou para comprar vacina e isso ocasionou a morte de milhares de pessoas devido a esse atraso, essa imprudência que esse governo fez, tá? Então vamos entender as vacinas, a saúde e as defesas do organismo. Quando somos infectados por um vírus, o nosso organismo imediatamente ele entra em uma atividade para combatê-lo e criar defesas contra ele. O funcionamento das vacinas se baseia justamente nessa capacidade de reação que o nosso corpo tem. Então, as vacinas, elas são substâncias que, após serem administradas, elas enganam o nosso corpo, né, entre aspas, fazendo achar que foi invadido pelo agente causador dessa doença. Assim, ele se prepara para combatê-lo, desenvolvendo as defesas necessárias.
Se um tempo após ter sido vacinado, o indivíduo for realmente infectado pelo causador da doença, seu organismo estará preparado para enfrentá-lo e a pessoa não ficará doente. Dizemos que o indivíduo foi imunizado contra a doença. Então é isso, você toma a vacina, tanto é que você espera aquele prazo para que o anticorpo seja ativado, né, os seus anticorpos sejam produzidos, e aí caso você pegue o vírus, você já tem, o teu corpo já está preparado para reagir ao vírus. E aí você pode até ter alguma reação, mas nada tão grave como se não tivesse com a vacina. Então, há muitos meios diferentes usados para preparar as vacinas. Elas variam dependendo da doença. Um desses métodos é tomar o vírus inofensivo, por exemplo, por meio de aquecimento. Ao entrar no organismo de uma pessoa, tais vírus inofensivos, então eles vão desencadear a mesma resposta que o corpo teria se fosse infectado por vírus normais, criando então imunidade à doença. Já que as doenças de origem viral não podem ser tratadas com antibióticos, o que se deve fazer é preveni-las. A prevenção ela é feita com vacinas adequadas. As vacinas contra a gripe não são completamente eficientes nas diferentes epidemias. Isso porque o vírus ele está sempre sofrendo pequenas mudanças em sua estrutura, decorrentes de alterações de seu material genético, que são chamadas de mutações. O vírus da gripe de um ano não é igual ao do ano anterior. Isso então dificulta a obtenção de uma vacina que imunize contra todas as gripes. Por isso que todo ano você tem que tomar a vacina anualmente, porque ela leva um ano para te proteger. No ano seguinte, o vírus pode ter sofrido mutação e é outro vírus. Por isso que você tem que tomar outra vacina. Certo? Gente, é isso aí. Bem interessante, bem atual esse texto. Tá bom? Então, gente, é isso. Façam a atividade, coloca no G a atividade feita e na próxima semana a gente faz a correção dessas atividades. Um abraço para vocês, até mais.